no risco até o final, Barcelona vence do Real Racing Clube. Sobre isso que eu já vou falar após a vinheta. Vamos lá, pessoal. O Barcelona foi escalado com Juan Garcia, Condé, Cubarsí, Gerard Martin, Baldé, Casadó, Marc Bernal, Dani Olmo, Lamine Yamal, Rashford e Ferran Torres. Acontece aqui na escalação do Barcelona uma mudança no meio-campo e no ataque. No meio-campo o Barça vai com Casadó, Bernal e Dani Olmo, poupando assim o Pedri, que só entrou no segundo tempo, Fermín López, que só entrou no segundo tempo, Eric Garcia, que só entrou no segundo tempo. Pelo menos esses foram os jogadores poupados, né? Além do De Jong também, jogadores poupados que poderiam ter começado a partida, né? E que não começaram. O Barcelona foi com um meio campo totalmente diferente, né? Um meio campo totalmente ali reserva. O ataque também. No ataque o Barcelona foi com Rashford no lugar do Rafinha. Rafinha começou no banco, entrou só no segundo tempo, começou o Rashford. Fora isso, dá pra dizer que é o time titular do Barcelona. Cubarsí e Gerard Martin. Às vezes o Eric Garcia entra e tal, mas Cubarsí e Gerard Martin dá pra dizer que é a zaga titular do Barcelona. Condé e Baldé, os laterais titulares do time do Barcelona. Apenas essas mudanças o Flick pôde fazer, e na questão de minutagem, né, de controlar os minutos, não deu pra mudar muito, porque no segundo tempo entrou o Pedri, entrou o Fermín López, entrou o Rafinha, entrou esse pessoal, né? Até porque o Barcelona precisava deles no segundo tempo. Vamos lá, o Barcelona enfrentou o Real Racing Sport, ou o Racing Santander. O Racing é um time de Santander, na Espanha. É um time que na década passada esteve algumas vezes na La Liga. Até 2012 esteve na primeira divisão. É um time que atualmente está na segunda divisão do futebol espanhol e tem passado mais por lá nos últimos anos. O Barcelona não enfrentava esse time desde o ano de 2012. É um time que antes de 2012 esteve por muitos anos na primeira divisão de La Liga e agora está na segunda divisão. Chega a essa fase da Copa do Rei e assim, eu até achei muito boa a estrutura do estádio, né? Porque tu olha ali, às vezes, um time de segunda divisão e tudo mais, né? Por vezes pode-se esperar que esse time vai ter uma estrutura menor, que esse time vai ter condições menores, mas não, tá? Eles tinham uma estrutura bem legal de estádio, né? Uma torcida fanática, uma torcida realmente que apoia o clube, um caldeirão. Esse foi um detalhe bem interessante da partida de hoje. O Barça teve um pequeno contratempo na chegada ao estádio, porque o ônibus do Barcelona deu uma emperrada nos portões e sofreu uma leve batida na lateral do ônibus do Barcelona quando foi entrar ao estádio, porque meio que se emperrou lá no portão do estádio e aí deu uma arranhada no ônibus do Barcelona, o portão do estádio. Mas não feriu nenhum jogador, não feriu ninguém da comissão técnica, não feriu ninguém que trabalha no Barcelona e esteve no ônibus nessa partida. O jogo previamente marcado para 5 da tarde, acabou começando às 5h15, mas deu tudo certo ali no final, a partida pôde ser realizada normalmente. Sobre o jogo, eu acho que o primeiro tempo foi muito daquilo que a gente por vezes tem visto. Talvez esse jogo pode abrir de novo a discussão do quão importante o Rafinha é para o time, de quão falta que o Rafinha faz começando no time titular. Eu acho que tu tem duas faltas gigantes ali para a criação do Barcelona. Uma é o Pedri e a outra é o Rafinha. Sem o cérebro do meio campo, que é o Pedri, e sem o cara, né, do ataque, que também consegue ligar meio campo e ataque e fazer parecer fácil as coisas acontecerem, a bola chegar na área do Barcelona e a mágica acontecer, sem esses dois o Barça tem sim mais dificuldade, porque para mim são os dois melhores jogadores do time. O Pedri é um cérebro do time, o meio campo é espetacular. Pode ver que sempre Messi, Cristiano Ronaldo e equipes campeãs, eles sempre tinham meias com eles sempre tinham grandes meias com eles. O Messi tinha o Xavi e o Iniesta. Isso não tira o mérito do jogador, mas é importante tu ter um meio campo assim. E o Pedri é esse cara no Barcelona. Então quando o Pedri sai, por mais que tu tenha ali o Dani Olmo, que é um jogador que tem uma característica de entrar na área, o Marc Bernal, o Casadó, que são bons meias, o time sente. E o time também sentiu sem o Rafinha. O Rashford, ele é um finalizador.
mas que mais uma vez não faz de novo uma grande partida. Então o que me pareceu é que a bola não chegou tanto no Ferran Torres assim, o Ferran Torres passou algumas dificuldades, e o Lamine Yamal, ele é um jogador de 19 anos, né? Ele é um jogador jovem, aliás, 18, né? O Lamine Yamal, ele é um jogador jovem. O Lamine Yamal tem que se ver o que se pode cobrar agora do Yamal. Eu acredito muito que no futuro o Lamine Yamal será o melhor jogador do Barcelona. O Lamine Yamal, né, com seus 18 anos, o Lamine Yamal no futuro vai ser o melhor jogador do Barcelona. O Lamine Yamal tem potencial para ser bola de ouro, o Yamal provavelmente será a bola de ouro. O Yamal não é qualquer um que tem uma temporada que o Yamal teve na temporada passada, não é qualquer um que tem o talento que o Yamal teve. Porém, nas últimas partidas, nesta temporada, é uma temporada um pouco abaixo do Yamal comparado à temporada passada, né? Ele não tem sido protagonista nos seus jogos. O Barcelona tem precisado do Rafinha. Foi um primeiro tempo onde o Barcelona teve a bola, teve a posse de bola, o Racing jogou por um contra-ataque, por uma arrancada, mas o Racing não conseguiu fazer nada, só deu o Barcelona trocando passes, porém o Barça não conseguiu fazer esses passes virar em gol. E me pareceu até às vezes o Barça um pouco descansado, achando que o gol iria vir com o tempo, talvez parecido com o que o Real Madrid quis fazer ontem, tá? Eu acho que o Real Madrid nessa rodada, quando cai, né, deixa claro, só que o Real Madrid ainda caiu para um time de quarta divisão, não foi nem de segunda divisão. Mas eu quero falar mais sobre isso no vídeo de amanhã. Mas isso deixa claro o perigo dessa rodada de Copa do Rei. O perigo que sim pode acontecer. Porque esses times, mesmo que eles tenham os compromissos deles de final de semana, eles vão dar vida contra a Barcelona, contra o Real Madrid. Talvez é uma chance de algum jogador ali aparecer e se mostrar, entendeu? Então é o jogo da vida desses times. A cidade para. E aí tu consegue fazer um gol, daqui a pouco tu consegue passar, fazer história, né? E o Racing também estava querendo essa história, mesmo que já seja um time de um pouco mais de história no futebol espanhol, como eu falei, até 2012 era um time de primeira divisão ali da La Liga, do futebol espanhol. Agora, no segundo tempo a gente teve muito mais Racing, tá? No segundo tempo a gente teve muito mais do time do Racing atacando, a gente teve muito mais do time do Racing chegando, a gente teve muito mais do time do Racing buscando gol. As modificações do time do Flick entra Rafinha, entra Pedri, assim o Barça consegue criar mais, assim o Barça consegue acessar mais a área do Racing, e aí o Barça começa a fazer a posse de bola, né, toda a troca de passes e virar de fato em conclusões. E aí o Barcelona consegue fazer o goleiro do Racing defender, perde, aí começa a perder muitos gols, que a bola vai pra fora, vai na trave, contra-ataques do Racing começam a acontecer, então vira isso, é o Barcelona em busca do seu gol, mas deixando tudo aberto, tudo exposto para um contra-ataque do Racing. Um perigo altíssimo o Barcelona passou nessa partida. O Barça faz um gol com o Ferran Torres, porém o Barcelona chega a tomar 2 gols que foram anulados, mas que foram... É que daí, claro, vai ter a percepção do Racing, né? De repente, é mais fácil pro Barcelona conseguir fazer a linha de impedimento contra o Racing do que contra, talvez, um time que já tem maior enfrentamento com esse Barça do Flick. Quem já está acostumado a enfrentar o Barça do Flick, talvez não é tão fácil assim para fazer eles cair nessa linha de impedimento como foi hoje, tá? E, em resumo, eu acho que é isso. O Barcelona passou, o Barcelona se classificou, teve time aí que não se classificou, mas aqui entre nós, tá? Esquecendo a zoeira, o Barça quase repetiu o mesmo erro do Real Madrid. O Barcelona jogou no perigo, o Barcelona jogou no risco. É uma fase perigosa de Copa do Rei, é uma fase arriscada de Copa do Rei. E olha que o adversário do Barcelona ainda de segunda divisão, tá? Não é lá de terceira, de quarta, com todo respeito à terceira, quarta, mas um time que foi ainda melhor para enfrentar o Barcelona. De fato, pareciam que eles estavam preparados ali para enfrentar o Barça. Foi um jogo difícil, foi um jogo complicado para o Barcelona, foi um jogo no sofrimento, mas o Barça passou. O Barcelona venceu, teve o domínio do jogo, porém teve dificuldade para transformar isso em gols, em finalizações. E aí o perigo de tu levar um gol no contra-ataque não dá para brincar. Mas o Barcelona ganhou, o Barcelona venceu, o Barcelona está nas quartas de final. Quartas de final, jogo único, semifinais, ida e volta, final, jogo único em campo neutro. E o Real Madrid está fora. Neste momento, os dois mais fortes da competição são Barcelona e Atlético de Madrid. Então ainda tem ali um Atlético Bilbao. Então o Barcelona, para mim, passa a ser o grande favorito. Porém, não é porque o Real Madrid caiu, porque daqui a pouco a Copa do Rei pode se parecer, agora, né, o Barça e tal. Não, nem por isso o Barcelona pode jogar na próxima fase, mesmo se pegar times. É porque agora, na verdade, quem passou? Passou o Valência, passou o Albacete, o Alavés, o Betis, o Atlético de Madrid, Atlético Bilbao e Real Sociedad. Fora o Albacete, todos são da primeira divisão. Aí tu vai ter um Valência, que é um tipo de jogo, né, mais tranquilo, Alavés, que é mais tranquilo. Betis, a coisa já fica um pouquinho mais difícil. Tu tem Atlético de Madrid,
Vocês acham que vai pegar o Atlético de Madrid? Atlético Bilbao, que vamos ver o contexto, se fosse hoje já seria mais tranquilo, e a Real Sociedad também bem difícil, tá? Segunda-feira saberemos o adversário do Barça nas quartas de final, que é uma competição que a gente já viu aí que não dá pra brincar, tá bom? Valeu.